Saudações a todos, amigos. Que Cristo possa se fazer presente na minha e na tua vida, nos dando e nos concedendo a graça e a paz necessárias para que nós possamos ter discernimento e coragem para enfrentar todos os atos e dirigir, obviamente, Cristo dirigir os passos das nossas vidas. Nós estudaremos hoje sobre um tema muito especial, muito terno, né? Diferente da pegada que nós temos tido até aqui, que é uma pegada de merecimento profético, merecimento histórico. Nós estudaremos especificamente sobre trechos bíblicos que são circunscritos tão somente a uma única fase, a um único momento temporal, que é da infância de Cristo. Isso porque ontem, dia 12 de outubro, nós celebramos no nosso país o Dia das Crianças. Né? Por sinal, é sempre bom se lembrar como foi a nossa infância, como foi ser criança, e o fato é que o Salvador do mundo um dia também foi criança. E hoje no vídeo nós estaremos entendendo quem foi essa criança, o que ela gostava de fazer, qual era o seu maior hobby, o que ela gostava de realmente se dedicar, ao que ela se dedicava, e tirar e extrair lições que sejam obviamente necessárias para mim e para a tua vida. O nosso estudo de hoje ele vai se dar no livro de Lucas. É interessante fazer uma colocação que para você que está estudando agora, que você quer entender um pouco sobre a essência desse Cristo que veio, né? A gente já trabalhou com noções de Daniel, a gente trabalhou com umas noções de Apocalipse também, mas a gente tem realmente consolidado o nosso estudo nos evangelhos. E aí você vai se deparar com Mateus, vai se deparar com Marcos, com Lucas, com João. São 4 escritores que falam sobre o mesmo evento, sobre o mesmo episódio e cenário fático que foi a vinda de Cristo, esse cenário político, esse cenário econômico, esse cenário social, só que cada um com uma sua visão, né? Nenhum desmerece o outro, nenhum distorce o outro, mas cada um tem uma forma de, digamos, legitimar essa visão, essa compreensão que teve da experiência. Vejamos bem, Mateus, ele vem justamente no sentido de falar do cumprimento desse Cristo profético, desse Cristo do Velho Testamento que veio e de fato cumpriu a profecia, né? Quando a gente entra no merecimento de Marcos ele é um pouco mais generalista, ele não é tão específico, ele trata um pouco daquilo que de fato ele presenciou, porque Marcos foi contemporâneo de Cristo, e por mais que ele não fosse um dos 12, mas ele esteve presente no grupo inicial da igreja, que se firmou após a ascensão de Cristo aos céus, e ele trata um pouco disso que ele contempla, então ele é um pouco mais generalista, né? Ele trata justamente desse lado humano de Cristo Jesus, mas com a sua generalidade. Quando nós falamos de Lucas, que é onde a gente vai debruçar o nosso entendimento hoje, ele é um pouco mais específico e pontual, ele é mais minudente, ele é mais minucioso. Então ele traz uma descrição de fatos que são mais minuciosos. Isso distorce, isso compromete a veracidade bíblica de forma nenhuma. Nada disso mostra que a Bíblia é inverídica. Pelo contrário, dá ainda mais um cenário de realidade e de veracidade à Bíblia. Haja vista que são humanos, como eu e você, guiados pelo Espírito, que cada um, segundo a sua visão, segundo aquilo que acompanhou e viveu do ministério de Cristo, apresenta de uma forma. Então Lucas ele é mais minudente, ele é mais minucioso. Tanto é que o relato da infância de Cristo você vai encontrar no Evangelho de Lucas. Nos outros você não vai ter com tanta descrição, com tanta ênfase. Então abram aí as suas Bíblias, se vocês quiserem, no livro de Lucas, né, no capítulo 2, e nós estaremos falando aqui sobre o episódio, ou sobre o momento, que se encontra no versículo 39. E ali a palavra de Deus diz assim, ó: cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Fundamentalmente, Cristo ele era humano como nós. Nós temos entendimentos e divergências, né, sobre a natureza dessa humanidade de Cristo, né? E obviamente nós estaremos também compreendendo isso em um momento que nossos estudos estiverem mais profundos, mais prolixos. Aí sim a gente vai entender de fato qual era essa natureza, se era uma natureza humana pós-pecado ou anterior ao pecado, pré-pecado do Éden. Tudo isso a gente vai entender, né, que a natureza pré-lapsariana ou pós-lapsariana, tudo isso nós vamos entender. Mas o que nós temos que compreender nesse primeiro momento é que ele era humano e ele passou por todas as etapas do desenvolvimento humano, inclusive a infância. A Bíblia fala aqui que as ordenanças da lei do Senhor eram todas cumpridas na vida desse garoto. Se você volta um pouquinho, você vai perceber que ele passou pela circuncisão, que era um processo que todos os judaicos, os judaizantes, né, aqueles que tinham essa cultura judaizante enraizada, eles passavam, ele também passa por esse processo, e aqui ele enaltece que todas as disposições da lei do Senhor, elas eram cumpridas na vida do garoto. E ele crescia e se fortalecia aonde? No encher-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. A graça de Deus estava sobre o garoto. O garoto gostava então do quê? De meditar e refletir na onde? Na lei do Senhor.
Isso nos remete aqui Salmo 1, né? O Salmo 1, primeiro Salmo. Ele meditava na lei do Senhor. E feliz, diz o Salmo, é aquele que medita na lei do Senhor. O garotinho desde pequeno meditava na lei do Senhor. Extraímos daí o primeiro momento de compreensão da infância do garoto. Depois, o verso 41 diz assim, ó, ora, tinha 12 anos Jesus nesse momento, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram do caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. E todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse, filho, por que te fizestes assim conosco? Teu pai e eu aflitos estamos à tua procura. E ele lhes respondeu, por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré e lhe era submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E esse relato é um relato para nos deixar realmente muito contentes e maravilhados com a figura e a personalidade dessa criança. Dizem por aí que nós somos, enquanto adultos, aquilo que nós fomos enquanto crianças. E eu não discordo nem um pouco disso. Cristo, o homem, Cristo, o Salvador do mundo, só foi o Salvador do mundo porque quando criança, ele já pensava em salvar o mundo. Ele já sonhava em salvar o mundo. E ele fazia isso com seus atos, com seus comportamentos. Primeira viagem, e anualmente era uma tradição. Jerusalém era o grande polo cultural. De Jerusalém nós tínhamos todas as disposições administrativas do povo de Deus, do povo de Israel. E era comum, assim como nós temos hoje também para a religião islâmica, que eles fossem até essa cidade que é o templo, né, que havia o templo, ali estava o templo, e eles pudessem oferecer ali sacrifícios e prestar, obviamente, a celebração do momento da Páscoa, que vem sendo celebrado desde o Velho Testamento. Nós veremos isso quando nós estudarmos definitivamente cada uma dessas etapas, né? Nós estamos no Novo Testamento, mas nós iremos, obviamente, sempre voltar, que possível, ao Velho, para a gente compreender esses momentos aí. E aí ele foi lá para Jerusalém, na primeira viagem dele, aos 12 anos. Obviamente, né, para um garoto, deve ser algo fantástico conhecer uma cidade que é a grande capital administrativa, né? Entender como é que é o funcionamento de tudo, entender os rituais, os processos. Mas algo peculiar nesse relato, porque a gente percebe que o garoto ele era diferenciado. Ele tinha uma personalidade realmente muito convicta daquilo que era a sua função e tinha um entendimento pleno acerca da responsabilidade que carregava consigo, né? A família volta para casa e a Bíblia diz que ele permanece ali em Jerusalém por 3 dias. Isso porque eles iam a pé, então era uma viagem longa. Veja bem, de Nazaré até Jerusalém era uma viagem significativa de alguns dias. Eles caminharam ao passo de um dia. Quando eles se deram conta, não viram Jesus, falando, poxa, Jesus não está aqui. Porque eram muitas as caravanas que iam para celebrar essa festa anual. E aí, eles decidem voltar e procurar entre os conhecidos, entre aqueles que tinham conhecimento de quem era Jesus, não encontram, voltam a Jerusalém. E aí lá está ele, no templo, no meio de quem? Dos doutores da lei. Quando nós estamos falando dos doutores da lei, e aí a gente vai um pouquinho para o entendimento da história, né? E aí mais especificamente a história do direito, né? A gente tem que compreender que na religião judaica, no processo social judaico, nós tínhamos alguns tribunais, né? Um dos tribunais, o principal dos tribunais, era o Sinédrio, que era composto de 70 membros, né? E ele estava onde? Justamente ali, no meio dessa galera, no meio desses magistrados. Um garoto de 12 anos estava ali no meio desses magistrados, no meio da galera do Sinédrio, ouvindo da lei, que era a lei do Estado teocrático, que era o vigente no momento, e falando acerca dessa lei. E todos se maravilhavam, porque veja bem, o cara está ali no meio dos magistrados, dos 70, né, da corte, da mais alta corte que havia naquela sociedade, e a criancinha está lá, falando, discutindo. E todos se maravilhavam. Os pais, ao verem aquilo, se maravilham. Poxa, meu filho está ali, no meio dessa galera aí, né? Pôssemos hoje, nas nossas situações, uma criança de 12 anos que fosse lá no STF, quem sabe discursar para os 11 ministros que lá existem,
É mais ou menos isso. É mais ou menos essa composição do cenário que a gente tem que imaginar. E discursava e versava com muita propriedade. Com muita propriedade da lei. Por quê? Porque ele era de fato o cumpridor de toda a lei. Porque ele já sabia da lei, porque ele sabia o ministério que tinha que cumprir, né? E ele dispõe disso ali por meio das suas palavras. E o mais curioso de tudo é que os pais voltam-se para ele e falam: meu filho, a gente está preocupado com você, por que você fez isso com a gente? Ué, mas pai, mãe, vocês não sabem que eu estou aqui na minha casa, na casa do meu pai? Porque o meu ministério, por mais que eu seja filho de vocês, é um ministério de quê? De salvar o ser humano. Eu quero ser o salvador do mundo, e eu sou o salvador do mundo. Eu preciso salvar esse povo. Eu preciso tirar essa galera desse fardo da lei e mostrar para eles que a lei tem fundamento, tem validade, tem, mas a graça é superior à lei, né? Porque é a graça quem fundamenta a lei. E aí ele estava ali falando sobre isso, fala sobre isso, a mãe e o pai não entendem muito bem, como assim eu sou seu pai, você está na casa do seu pai? Mas a Bíblia também descreve que ele era submisso aos pais. E aí vai um conselho para você que é jovem, para você que é adolescente, para você que é criança, eu falo sempre isso para os meus sobrinhos. Poxa, sejam submissos, sejam obedientes. Às vezes eu era muito rebelde, eu fui uma criança, um jovem meio rebelde na minha época dos 12, 13 anos. Não gostava muito de obedecer meu pai e minha mãe, não. Mas a gente precisa, e hoje com a maturidade que a gente vai absorvendo ao longo da vida, a gente entende que a gente precisa ser realmente submisso, e ele era submisso. A palavra de Deus fala que Cristo Jesus, mesmo sabendo que era o Salvador do mundo, mesmo sabendo que ele era de fato o Redentor da humanidade, mas ele se submetia à vontade do pai e da mãe. Ele era obediente. E você seja obediente, você jovem, você criança, você adolescente, seja obediente aos seus pais, né? Eles sabem o que é melhor para você. Mesmo o Salvador do mundo, que é o Salvador do mundo, se submetia aos pais, e isso é importante, é uma lição significativa para nós. E aí, para finalizar, Lucas fala que ele crescia em estatura e graça, né? Estatura fisicamente e graça. Acompanhava o seu pai era carpinteiro, então ele acompanhava, ele tinha o domínio da arte e da carpintaria também. Ele era carpinteiro, Jesus era carpinteiro, ele aprendeu o ofício com o pai, isso na infância. Existe um outro episódio, né? Outros episódios da infância de Cristo, muitos outros, mas obviamente a Bíblia não traz, assim, não enaltece tantos. O principal que a gente tem e que realmente delimita esse ministério de Cristo, porque o ministério de Cristo ele começa com o batismo dele. Né? Ele batiza-se, vai ao deserto, tentado por 40 dias, isso a gente vai acompanhar nos próximos vídeos, o Anderson vai trazer, inclusive, acredito que no próximo vídeo. E aí ele inicia efetivamente com as escolhas dos discípulos, dos 12, o ministério, a sua pregação. Só que aqui nós já temos assim, ele dizendo ao mundo: eu sou o Salvador do mundo, eu sou o Cristo, eu sou uma criança ainda, mas eu vim para salvar e libertar esse povo, o meu povo do jugo do pecado, né? E ele condensa essa personalidade que tinha justamente ali, que era um garoto obediente, que era um garoto cheio da presença de Deus, meditava na lei do Senhor, é um garoto proativo no sentido de buscar conhecimento, porque Cristo, ele era Cristo, ele tinha, como eu falei, ele tinha todo o poder do universo, mas enquanto esteve aqui assumindo a natureza humana, ele foi um humano diferente. Veja bem, ele tinha todo o poder do mundo, ele conhecia as leis, ele conhecia. Mas a partir do momento que ele adquire essa personalidade, né, essa natureza humana, ele começa a se mostrar alguém, o quê? Alguém voltado a dispor-se à obtenção de conhecimento. Então ele estudava a lei desde muito cedo. E são esses os traços da infância de Cristo Jesus. A mensagem que fica para nós hoje é que nós, por mais que tenhamos nos tornado adultos, diferentes, quem sabe, um pouquinho do que éramos enquanto criança, sempre temos ou tivemos dentro de nós a vontade e o anseio de voltar para os braços dos nossos pais, para os braços da nossa família e sermos crianças a serem cuidadas pelos outros, porque essa de fato é a melhor fase da vida. Mas fica também a lição e o aprendizado de que, muito embora nós tenhamos nos tornado um pouquinho diferentes daquilo que nós queríamos ser ou éramos enquanto crianças, sempre é possível voltar e ter novamente o sentimento e o coração de criança. O próprio Cristo, lá em Mateus 19,14, vai falar: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Porque a quem se assemelha às crianças é que vai ser de fato um morador do céu. Nós precisamos ser como crianças. Ontem foi celebrado o Dia das Crianças, e nós precisamos ser como crianças, como a criança Jesus, uma criança benevolente, terna, compassiva e, sobretudo, que tinha já essa concepção, esse entendimento de que era o Salvador do mundo, que era luz e que precisava brilhar. Portanto, que você brilhe na vida das outras pessoas, que você tenha um sentimento de criança, de uma criança pulsante, de uma criança que anime e que alegre a vida de todos os que estão ao seu redor. Seja feliz fazendo outras pessoas felizes, porque é isso que faz uma criança, com um sorriso, com um abraço, com um perdão, que é sempre um perdão muito rápido, muito espontâneo, muito genuíno, e que nós sejamos assim.
nós possamos ser de fato grandes crianças no reino dos céus, e que logo, logo, lá no céu, nós possamos nos encontrar com aquele que hoje é o adulto Jesus, mas que um dia foi criança, e compartilhar os nossos momentos de infância junto dos momentos de infância dele também, que não estão todos revelados na Bíblia. Nós poderemos desfrutar desses momentos junto dele lá na eternidade. Lute pela sua eternidade, seja uma criança, seja feliz e viva com Cristo. No próximo vídeo, não perca, se inscreva no canal, nós estaremos falando justamente sobre o início desse ministério. Quando ele deixa de ser já essa criança, esse adolescente, esse jovem, ele assume a fase adulta aos 30 anos, recebe o batismo e tem o ministério de 3 anos, a sua crucificação e morte também são os próximos vídeos que nós teremos no canal. Então não perca, fique ligado e que Deus se faça presente em nossas vidas. Um forte abraço, fique com Jesus.